E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Continuando, então, a nossa apresentação sobre higiene e inspeção de produtos de origem animal. Hoje iremos continuar a nossa conversa a respeito, então, da parte de inspeção ante-mortem dos animais. Então, para começar, pessoal, nós então precisamos entender os tipos de matança que podem ser realizadas nos animais na planta frigorífica, tá ok? Então, lembra que eu comentei com vocês que os animais chegam, né, para serem abatidos, eles passam por um processo de inspeção, são conduzidos então para os currais de observação, onde eles aguardam ali o processo, realizando então o jejum e o processo de dieta hídrica, e 30 minutos antes do abate, eles vão passar então novamente pela inspeção visual do veterinário responsável, tá ok? Então, isso nós colocaríamos como processo após a primeira inspeção. Depois disso, os animais que estão normais e sem nenhuma alteração aparente são liberados então para o processo de abate. Esse lote então vai ser liberado e os animais então vão ser direcionados para a sala de matança. Para esse grupo de animais então, nós dizemos que eles vão sofrer o processo de matança normal, tá ok? Mas vamos dizer que então um animal apresente qualquer tipo de anormalidade, né? Então, tanto na primeira inspeção, aquela que é realizado quando eles chegam, ou então na segunda inspeção, 30 minutos antes do processo de abate. Então, no caso desse animal que apresentou então esse tipo de anormalidade, ele vai ser encaminhado para o brete, onde ele vai ser contido e onde será então realizado o exame clínico minucioso desse animal. Exame físico, tá ok? E também aferição de temperatura, palpação. Então, entendam que esse exame minucioso é um exame clínico completo do animal. Após esse processo de observação, então, é que vai ser definido o destino. Destino esse que pode ser tanto do animal em si, como do lote onde esse animal estava inserido antes do processo de encaminhamento para o brete. Percebam então, pessoal, que após essa análise clínica do animal bem detalhada e bem minuciosa, que se então pode definir o tipo de matança que esse animal vai sofrer. Então, para ser realizado o abate dos animais, é importante seguir critérios de julgamento desses animais e, de acordo com o artigo 113 do RISPO-A, deve-se então evitar o abate de fêmeas, né, principalmente aquelas que estejam em processo de gestação adiantada, principalmente relacionados ali já ao terço final da gestação, fêmeas que estão 10 dias pós-parto ou ainda fêmeas que abortaram recentemente. Depois disso, então, evitar o abate de animais que podem ser considerados como animais de condenação, que seriam então animais que tiveram paresia pós-parto, que possam ter desenvolvido a doença dos transportes, que possam apresentar anasarca, que é o termo que denomina então um edema generalizado do tecido subcutâneo desses animais, e também, pessoal, animais que apresentem quadros de hipertermia, tá ok? Então, se tiver ali com a temperatura elevada, animais que podem indicar uma condenação da carcaça. Então, evita-se abater esses animais enquanto estiverem apresentando esses quadros que eu citei. E por último, esse último grupo aqui, que seriam os animais caquéticos, animais que tenham menos de 30 dias de vida, qualquer outra enfermidade
que possa tornar aí a carne ou a carcaça imprópria para consumo, e doenças do sistema nervoso central, que possam então aí enquadrar possíveis casos de encefalopatia espongiforme bovina, tá ok? Então, esses animais, esses grupos de animais que foram citados agora, são grupos então que deve-se evitar o abate. Ah, professora, mas então animais caquéticos nunca serão abatidos? Não, não é esse o ponto que eu coloco. Eu coloco que deve-se evitar o abate desses animais em linha normal, tá ok? Então, linhas de abate normal, evita-se então o abate destes animais. Agora, já sabendo desses grupos, já identificando esses animais, já fazendo um levantamento desses possíveis quadros, aí é um outro grupo, aí é um outro momento. Numa linha normal, evita-se o abate desses grupos de animais, tá ok? E aí agora nós vamos conversar sobre os tipos de matança. Então, o primeiro tipo de matança que nós vamos conversar é sobre a matança de emergência. O que isso significa? Então, a matança de emergência será o procedimento, tá? A qual serão submetidos animais que cheguem ao estabelecimento em precárias condições físicas ou de saúde, tá? Então, vamos pensar naquele animal que durante o transporte tenha se machucado, deitou, os animais pisotearam, então, um animal que está extremamente machucado. Para este animal é indicado a matança de emergência, tá ok? Ou então, lembra lá do grupo de animais que eu citei para vocês? Um animal caquético, um animal que está com condição física precária? Então, para este animal também vai ser indicado o abate de emergência. E depois, pessoal, nós temos então dois tipos de matança de emergência, né? Eu posso dividir a matança de emergência de dois modos, né? Até separei em cores diferentes aqui para vocês. Então, eu posso ter a matança de emergência imediata, que é o que está em vermelho, e aí vão ser então os animais que estejam acidentados, contundidos, com ou sem fraturas. O exemplo que eu acabei de dar, o animal que veio machucado ou que se machucou durante o transporte, tá? Então, para esse animal vai ser indicado matança de emergência imediata. Ou então eu também posso ter o tipo de matança de emergência imediata. E aí, no caso, vão ser para os animais doentes, animais que apresentam exames clínicos alterados ou em precárias condições sanitárias. Então, percebam, os dois exemplos que eu dei. Então, no caso da fratura, vai ser indicado matança de emergência imediata. No caso do animal caquético, então vai ser indicado matança de emergência imediata, tá? E percebam, pessoal, né, que tem diferença. No caso da imediata, eu preciso que seja feito prontamente, o animal está em sofrimento, tá ok? Então, para evitar o sofrimento do animal, eu faço o processo imediato. O animal que já está doente, que já está naquele quadro ali há algum tempo, não que ele não esteja sofrendo, mas já é um processo, entre aspas, né, o termo aí já está cronificado, então para esses animais nós indicamos então a matança de emergência imediata, tá ok? E também, pessoal, dentro da planta frigorífica, nós temos uma sala específica para necrópsia, tá ok? Nós indicamos necrópsia para alguns grupos de animais. Então, esses animais que vão ser destinados à necrópsia vão ser aqueles animais que chegaram mortos no caminhão e ainda animais que foram a óbito dentro do estabelecimento, tá? Então, nesses dois casos já é indicado imediatamente a realização de necrópsia. No caso de necessidade de sacrifício, tá? Então, deverão ser sacrificados e destinados ao forno crematório. Então, observem que esses animais, nós não teremos aproveitamento nenhum da carcaça, o animal vai ser destruído em forno crematório. Os animais que estão comprovadamente portadores de carbúnculo hemático, gangrena gasosa,
algumas doenças exóticas que eu não vou me apegar a esse ponto agora, mas é legal vocês já terem isso na cabeça de vocês. Ou então em casos extremos a critério da autoridade sanitária local, né? Então, se o CIF identificar que aquele animal não está apto a passar por nenhum processo de aproveitamento da carcaça, esse animal então é sacrificado e destinado ao forno crematório. E aí, pessoal, né, depois dessas colocações, nós temos o processo de matança normal, que é o que acontece rotineiramente, tá? Então, para esse tipo de matança, serão destinados somente os animais que se apresentarem em boas condições sanitárias por ocasião do exame antemortem. Então, mais uma vez eu bato nessa tecla da importância que a inspeção antemortem terá para qualificar os animais que serão abatidos e a partir daí então gerar informações para carcaça no momento pós-mortem, tá ok? Então nunca pensem nessas informações isoladas, trabalhem com essas informações em conjunto. Uma vai servir de embasamento para outra. Então, inspeção antemortem serve de embasamento e me classifica os animais no momento da inspeção pós-mortem. E aí a gente entra, né, na parte da planta frigorífica propriamente dita, agora pensando no processo de abate, tá ok? Então, eu coloquei essa imagem aqui para vocês, né, começarem aí a entender o processo de abate. E o abate preconizado hoje pelo Brasil é o abate com prévia insensibilização do animal, tá? Nós podemos trabalhar com dois tipos de insensibilização, que seria do lado esquerdo, né, utilizando então a pistola com dardo penetrativo. Observe então onde é feito, né, o posicionamento da pistola e o disparo, né? Então, se eu imaginar ali uma linha do chifre até o olho e do outro chifre até o olho, onde se liga as linhas, né? No centro dessas linhas é onde então eu irei fazer o posicionamento da pistola e o disparo. No caso da pistola de impacto, percebam então que eu saio, né, ali do centro da ligação do X um pouco para cima, tá ok? Vai ter diferença pelo processo de insensibilização, porque no penetrativo, né, acaba perfurando a calota craniana e no caso da pistola de impacto, apenas uma pancada na cabeça do animal. Então eu preciso sair um pouquinho dessa região onde seria mais dura para o impacto, tá ok? Então existe essa diferenciação. Então, o animal vai ser conduzido, né, após sair dos currais de abate, ele vai ser conduzido para dentro da planta e o primeiro local onde eles vão chegar é no box de atordoamento. Esse box, ele vai ter uma medida, né, de comprimento de 2,40 a 2,70. A gente pode trabalhar essa diferenciação, tá, de largura, de comprimento, na verdade, devido aos animais que são abatidos na planta, tá ok? Então, a planta abate mais animais adultos, então eu posso fazer um comprimento um pouquinho maior. A planta frigorífica abate mais fêmeas, então eu posso fazer um pouquinho menor. Então, esse comprimento vai ser relativo à demanda de abate da planta frigorífica. A largura, pessoal, varia de 0,80 a 0,95, que seria o máximo, tá? O animal não pode ficar com folga dentro do box do atordoamento. A estrutura precisa ser bem justa. Eu trago logo em seguida uma imagem para vocês entenderem o que eu tô falando. A altura desse box de atordoamento é de 3,40 m, né? Então é importante que do lado de fora do box de atordoamento eu tenha uma plataforma onde o operador da pistola consegue ficar em pé e executar então o processo. O box de atordoamento ele é individual, em hipótese alguma pode existir a presença de mais de um animal dentro do box durante o processo de atordoamento. E mesmo com o animal bem sensibilizado, né, então
o operador conseguiu efetuar o processo de insensibilização super bem feito. Mesmo assim, o animal ainda pode apresentar movimentos de pedalagem, tá ok? Então, por isso que é importante respeitar as medidas de construção do box de atordoamento. Quando os animais chegam no box de atordoamento, né, somente no momento de insensibilização é que eles devem ser colocados dentro dessa estrutura. E, pessoal, é importante que a colocação do animal dentro do box de atordoamento seja feita de maneira rápida, sem que cause, então, a excitação por demora, tá? O processo de atordoamento, então, é feito por conclusão cerebral, onde se utiliza-se marreta apropriada, que nós, no caso, vamos chamar aqui de pistola pneumática. Outros processos de abate podem ocorrer, desde que seja aprovada pelo Serviço de Inspeção Federal. E também, pessoal, é importante que se leve em consideração todos os processos relacionados ao bem-estar animal. Então, mesmo que esse animal vai ser comercializado, vai ser exportado, tudo, é importante respeitar as normas técnicas de bem-estar animal dentro do país de origem, tá? Como é que eu percebo que o atordoamento foi feito de maneira adequada, né? Primeiro, eu posso apresentar vocalização dos animais, né? O animal pode mugir durante o processo de atordoamento. O animal pode apresentar reflexos e movimentos oculares, porque na verdade, pessoal, o animal ele não é abatido com a utilização da marreta, ele é desmaiado, vamos pensar assim, tá? E também o animal pode apresentar contração dos membros dianteiros, tá? É importante pensar que no processo de atordoamento deve-se então fazer um único disparo com um tempo máximo de 40 segundos após a contenção do animal, tá? E a regulação da pistola varia de acordo com as recomendações de cada fabricante, porém ela nunca deverá estar regulada abaixo de 165 libras, tá? No caso, se for efetuado um primeiro disparo e esse disparo não for eficiente, deve-se então proceder imediatamente um novo disparo em uma região próxima ao primeiro disparo, porém nunca no mesmo local, tá ok? Então desloca um pouco para o lado e faça um novo disparo. Caso o animal, após liberado do box de atordoamento, ainda se apresentar sensível, né? Recomenda-se então fazer um novo disparo com uma pistola portátil, tá? Que é uma pistola que fica realmente resguardada para esse tipo de utilização, tá ok? Aqui eu trago algumas imagens para vocês, né? Então percebam o posicionamento da pistola pneumática e também o modelo de pistola que pode ter no mercado, né? Então observem que o animal está contido, observem que o animal então está posicionado e a pistola ela tem uma capacidade de deslocar, então a pistola vem até o posicionamento adequado e o disparo então é efetuado naquelas posições que eu demonstrei para vocês naquela imagem anterior. É indicado então que se tenha uma porta de entrada do tipo guilhotina. Essa porta guilhotina é acionada e o animal então entra por ela. Depois, pessoal, o animal insensibilizado, ele acaba saindo por essa porta lateral, né, que funciona então por um sistema de alavanca conjugada com piso inclinável e aí permite então a saída do animal atordoado por esse local, né? Nessa foto na foto de cima, na foto ali azul, demonstra então como seria o box de atordoamento, apresentando então a porta tipo guilhotina para a entrada. E na foto de baixo, então, vocês podem observar o bovino, então, contido para a execução, então, do atordoamento, tá? Percebam como ele fica, então, né? Esse box é um box bem indicado, o animal, ele fica bem contido,
dentro do espaço, então não tendo perigo aí do animal se machucar e do processo de atordoamento não ser feito da maneira adequada. Depois disso, pessoal, o animal então vai ser insensibilizado, aquela porta lateral do box de atordoamento vai ser levantada e o animal então vai ter acesso à área de vômito, né? O que seria esse espaço? É uma grade metálica, né, resistente, feita principalmente de tubos galvanizados, onde o animal então fica, né, é posicionado após o atordoamento. É indicado que nessa região, então, as paredes sejam impermeabilizadas com cimento liso ou outro material adequado, como azulejos, né, até uma altura de 2 metros, requerendo-se, então, arredondamento dos ângulos formados pelas paredes entre si e a inserção desta com o piso, para que seja feito, né, a limpeza adequada do local e também para que o animal não se machuque, né, com esses cantos mais secos. Então, por isso que a gente pede o arredondamento desses ângulos. Geralmente, essa área de vômito vai ter um comprimento correspondente à extensão total do box ou dos boxes de atordoamento, acrescida de 1,5 m no sentido da seringa e de 2 metros no sentido oposto. Por que pede-se então esse tamanho, né? Por que é maior que o box de atordoamento? Para que então consiga colocar o animal da maneira adequada naquele espaço e consiga então efetuar prender, né, o animal pela pata, para que então ele seja conduzido para o local de sangria. Então precisa desse espaço para que os funcionários daquela região consigam se movimentar adequadamente e consigam então fazer o procedimento seguinte à parte de insensibilização. Eu trago para vocês aqui algumas imagens, tá ok? Então percebam que a área de vômito então precisa ter esses canos para facilitar a limpeza, né? É denominada área de vômito porque com o processo de insensibilização pode ser que o animal regurgite, né? Volte algum conteúdo pela cavidade tanto oral quanto pela cavidade, tanto pelo ânus, né? Então precisa ser desse espaço para que faça a movimentação adequada do animal, que vai seguir então o percurso para dentro da planta frigorífica, onde será feito então o processo de sangria desse animal. Trago aqui mais umas imagens, ó. Então percebam que o animal saiu do brete ali de atordoamento, né? Foi preso por uma das patas e içado para que então ele continue dentro do processo a parte de sangria. Mais uma imagem para demonstrar para vocês, ó. Então percebam que precisa desse espaço para que o processo de içagem do animal, né, onde ele fica preso por uma pata e ele é levantado, seja feito da maneira adequada, não tendo problema e nem perigo nem para o funcionário que vai estar manuseando, nem para o animal que já vai estar ali desacordado, tá ok? E também pode ser indicado, né, antes do processo de sangria, a utilização de aspersão, né, de água, para remoção, então, desse conteúdo que possa ter voltado, né, que a gente denomina aí de vômito, tá? Percebam, então, nesse croquis, os espaços e como deve ser feito, então, a aspersão sempre de cima para baixo, tá ok? Para que seja retirado da carcaça e não seja um possível contaminante para a carcaça. Depois desse processo, pessoal, então, a gente precisa lembrar que o chuveiro também precisa obedecer valores, né, de abate. O número de animais abatidos por hora vai representar um comprimento. E deve-se levar em consideração, então, 2 fatores essenciais para a criação e desenvolvimento do chuveiro, né? Então, a velocidade horária de matança e o tempo mínimo do banho. Então, mais uma vez, eu trago uma tabela aqui para vocês para demonstrar, então, até 40 bois por hora
é importante que tenha 1,20 m de comprimento, de 40 a 60 bois por hora, é importante que tenha 1,80 m, de 60 a 80 bois por hora, 2,40 m, de 80 a 100 bois por hora, 3 metros, e de 100 bois a 120 bois por hora, 3,60 m, tá? Então, percebam como é que vai ser sendo feito o processo aí de padronização relacionados ao número de animais abatidos por hora. Então, aqui eu demonstrei para vocês, tá? Então, percebam que o animal tá içado pela pata, né? A carcaça ali vai estar molhada, né? O couro desse animal vai estar molhado, porque ele já passou pelo processo, então, desse banho para remoção do vômito. E aí, então, o animal adentra a sala de matança, tá? É importantíssimo perceber que o pé direito dessa sala, ou seja, a altura do chão até o teto, precisa ter 7 metros, no mínimo 7 metros, tá ok? Porque como esse animal vai estar içado pelas patas, ele não pode, em nenhum momento, né, após adentrar a sala de matança, ter contato mais com o chão. Então, por isso que é importante ser respeitado essa altura. A área total da sala de matança vai ser calculada em razão de 8 metros quadrados por boi por hora, né? Então, trago um exemplo aqui para vocês, só para vocês conseguirem se sintonizar aí. Então, se um estabelecimento tem velocidade de abate de 150 bois por hora, a sala de abate requer uma área, então, de 1.200 metros quadrados, tá? Então, percebam que tudo vai estar relacionado com a quantidade de bois abatidos por hora, respeitando então a razão de 8 metros quadrados por boi por hora. Existem alguns requisitos básicos para a sala de matança, tá? Então as paredes aí deverão então ser impermeabilizadas com azulejos brancos ou em cores claras, né? Isso é permitido, mas na maioria das plantas frigoríficas nós vamos observar então aí azulejos de cor branca. É importante porque denota limpeza do ambiente e qualquer sujidade consegue ser muito bem observada nesse tipo de coloração. Deverá ser utilizado a uma altura de no mínimo 2 metros, né, do chão até 2 metros, salvo em estabelecimentos que fazem exportação. E aí, a altura requerida mínima é de 3 metros, tá? Então, vai se levar em consideração se essa planta frigorífica vai ser exportadora ou não. Algumas plantas ainda fazem o processo de impermeabilização das paredes total, né, do chão até o teto. É obrigatório? Como vocês podem ver aqui, não é obrigatório, mas demonstra, né, facilita bastante o processo de limpeza quando solicitado. Então, vai variar aí de planta para planta, lembrando que o mínimo é de 2 metros e para plantas exportadoras, no mínimo 3 metros. O piso deve ser de material resistente, impermeável e com leve declive, para que quando seja feita a lavagem do local, a água por gravidade consiga então ser escoada e retirada da sala. As paredes, portas e janelas devem respeitar o processo, né? A partir de agora, a sala de matança, da sala de matança para dentro, nós vamos denominar como área limpa, né? Então, tudo que entrar não pode sair. Então, no caso, as portas terão fluxo contínuo de ida e nunca de volta. E no caso das janelas, se por acaso necessário dentro do local, essas janelas devem ser altas e todas elas teladas. A iluminação da sala de matança deve ser de 20 watts para cada 30 metros quadrados. Então, após ter feito o cálculo, adequa-se então o processo de iluminação para aquele espaço.
A área de sangria é separada da sala de matança, então entendam, área de sangria ainda é área suja. Sala de matança para dentro, nós começamos então a parte limpa da planta frigorífica. É importante que se tenha uma canaleta de sangria e lembrando que alguns estabelecimentos captam esse sangue para consumo, tá ok? Então, se esse consumo for humano, essa canaleta de sangria então deve conduzir o sangue para uma área limpa. Se essa canaleta de sangria somente captar o sangue para ser utilizado em farelos ou rações, aí o processo é um pouquinho diferenciado. Nós temos também, para aproveitamento desse sangue, então uma faca denominada de faca vampiro, que é utilizada então para aproveitamento de sangue, que daí vai ser destinado, pode ser destinado ao consumo humano. E aqui eu trago para vocês uma imagem, de uma sala de matança. Então observem a altura, do pé direito. Então observem que para os funcionários trabalhar é importante que tenham essas plataformas, que adequem aí o processo de altura para se trabalhar na carcaça. Observem então que nessa planta frigorífica eu tenho então azulejos, eu tenho a parede impermeabilizada no seu total, do chão até o teto. Observem também, por favor, a quantidade de iluminação dessa sala. Então é uma sala extremamente iluminada, onde eu consigo ter uma visualização total, do espaço. Percebam que eu tenho ali janelas que estão totalmente fechadas, porque elas estão dentro da planta frigorífica, elas não são remetidas para fora, Então, nesse caso, essas janelas deverão ficar fechadas, não obrigatoriamente tendo telas, a parte da tela vai ser indicado para janelas que estejam ligadas na parte de fora da planta frigorífica, tá ok? E percebam também, pessoal, aqui no centro da imagem eu tenho um ralo, para onde vai ser escoada a água de limpeza. E observem também que eu tenho um certo desnível, um declive nesse ralo, para facilitar então o processo de escoamento da água. E observem também que todo o material dentro dessa sala é passível de ser lavado, tá ok? Isso também é um ponto extremamente importante, já que a higiene dentro desse ambiente deve ser seguido à risca. Então, no caso da área de sangria, pessoal, eu posso ter uma construção em alvenaria, inteiramente impermeabilizada com reboco de cimento alisado, mas também hoje em dia já temos áreas de sangria feitas com aço. Eu vou trazer imagens de ambas essas estruturas para vocês. E aqui no caso eu remeto para vocês um croquis da canaleta de sangria, para vocês entenderem então como é que vai ser feito o processo de sangria desse animal. E aí, da foto, do esquema, nós saímos para a imagem. Então, essa aqui seria uma área de sangria, no caso, uma canaleta de aço, tá? Percebam também que é importantíssimo que esses materiais sejam possíveis de serem lavados. O processo de higienização, mais uma vez, precisa ser seguido. E aqui eu trago para vocês fotos do processo de sangria desses animais, tá? Então percebam que ao fundo da imagem vocês têm o local onde os animais são sangrados, E aí eles vão sendo conduzidos então para dentro da planta frigorífica, tá? Então nas duas imagens nós temos então o processo realizado em uma canaleta de alvenaria. Importantíssimo, pessoal, a gente lembrar que a sangria então deverá ser realizada logo após a insensibilização, antes que o animal recupere a sensibilidade. E esse processo precisa ser rápido para evitar a dor e o sofrimento do animal. O processo de sangria, então, deve ser feito no máximo 60 segundos após o processo de insensibilização. E no caso,
Aqui nessa imagem eu trago para vocês, né? Então a sangria é realizada então pela secção dos grandes vasos do pescoço, de modo então a provocar um rápido, profuso e mais completo possível esgotamento de sangue, tá? No caso, então, deve ser realizado um corte sagital da barbela e da musculatura, seguindo então após a secção dos grandes vasos. É importante que o processo, então, geralmente aí, né, dos 4 aos 6 primeiros minutos, esgote cerca de 50% do sangue do animal. E por que a gente precisa que esse sangue seja escoado o mais rápido possível? Porque a presença de sangue na carcaça pode associar, né? Então, a contaminações bacterianas provenientes, principalmente da ferida da sangria. O sangue, ele é um meio extremamente rico e pode, então, desenvolver um rápido crescimento bacteriano. Sabe-se também que pode existir uma maior proporção de pigmentos M na carne e aí o processo de oxidação de algumas gorduras. E esse processo, então, se não for bem realizado, né, se a sangria do animal não for bem realizada, nós sabemos que pode ocorrer uma redução da vida de prateleira da carne desse animal. Então, por isso que o processo de sangria precisa ser tão eficiente e rápido. Então, só para fixar bem, pessoal, a importância da sangria, além de remover o sangue da carcaça, para a redução da ação microbiana, também vai ser indicado para diminuir o pH da carcaça, tá? E aí, com isso, nós sabemos, então, que o processo de abate foi bem realizado. Lembra que eu comentei com vocês no slide anterior que eu preciso de 4 a 6 minutos para remoção de até 50% do sangue da carcaça? Então, todo o processo de sangria precisa ter no mínimo 3 minutos. Antes disso, nós sabemos que o processo de remoção não foi bem executada e aí eu posso ter os problemas relacionados, então, com aquilo que eu expliquei para vocês no slide anterior, reduzindo, então, aí significativamente o meu tempo de prateleira deste produto. Aqui no Brasil, em algumas plantas frigoríficas, pode ser indicado e utilizado a estimulação elétrica. Esse processo, então, acelera as reações de glicólise pós-mortem e com isso, pessoal, eu tenho uma eficiência do processo de sangria. Aqui no Brasil é indicado, né, então, a utilização de 70 volts para então fazer essa estimulação elétrica no processo de pós-mortem, tá? Não é toda planta frigorífica que faz esse processo de estimulação elétrica, mas isso é permitido, podendo então ser utilizado. Para finalizar essa parte de agora, né, esse ponto que nós estamos conversando, então a partir deste momento onde realizou-se o processo de sangria, então nós vamos entrar na parte agora de inspeção pós-mortem. No caso, né, a prática da inspeção pós-mortem em matadouros frigoríficos será então realizada por agentes de inspeção que vão, ao detectarem lesões que possam tornar essas carcaças impróprias para o consumo humano, desviar essas carcaças então para o Departamento de Inspeção Federal para aí uma análise bem detalhada e bem criteriosa do inspetor federal, tá? Essa definição aqui eu tirei para vocês do RISPOA lá em 1997. E, pessoal, só para a gente já finalizar, eu gostaria que vocês já ficassem com essa informação na cabeça. O exame, então, pós-mortem é efetuado de maneira rotineira nos animais abatidos, em todos, tá ok? Não é por amostragem, são em todos os animais.
por meio do exame macroscópico das diversas partes e órgãos desses animais, né? Então, lembra que eu comentei com vocês que o processo de inspeção antemortem é o que dá suporte para o processo de inspeção pós-mortem? Então, acho que agora aqui para vocês, esse processo já começa a ter, então, uma certa ligação. Porque se eu tive algum problema, se eu observei algum dado no exame antemortem, eu vou fechar a minha suspeita com o exame pós-mortem, tá ok? Então, todos os animais abatidos irão passar por esse processo. Os locais onde se realizam esses exames são denominados linhas de inspeção e estão dispostas conforme as letras do alfabeto, né? Então, vocês já fiquem cientes que no caso dos bovinos nós teremos várias linhas de inspeção, né? Então, linha A, linha B, linha C e assim sucessivamente. E cada linha terá então a sua importância dentro do exame pós-mortem. Nós vamos conversar sobre todas essas linhas de inspeção na nossa próxima aula, onde eu irei então apresentá-las e trazer imagens relacionadas então a esses exames de observação. Deixo aqui para vocês, pessoal, as referências bibliográficas que foram consultadas para a elaboração da aula de hoje. Peço que vocês façam um acompanhamento, né, rotineiro dessas informações e sigam então aí as ordens do fornecimento das aulas para vocês, para que o assunto tenha uma certa lógica e entendimento para vocês. Me coloco à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida ou para discussão de alguns pontos que possam não ter ficado tão claros. Fiquem à vontade para me procurar, para a gente debater. Agradeço muito pela atenção, né, por vocês terem acompanhado mais esse processo de videoaula. Espero aí dentro em breve esse processo todo se finalizar e nós pudermos voltar para dentro da sala de aula. Muito obrigada e excelentes estudos para vocês, pessoal!